algum devoto de São Benedito especial que queira colocar a bandeira? Tem alguém? Então venha, pode vir. Venha, São rápido. Benedito vai abrir o meu caminho. Nessa caminhada sei que não estou sozinho. Então venha. São Benedito E vai volta, São abrir Benedito, o meu venha colocar a caminho. bandeira. Milagroso é um santo de amor. São Benedito é Se o tiver mais nosso um, pode vir também. O rio corre para o mar e aqui não é diferente. São peixinhos ribeirinhos, artesãos, indígenas, fabricantes de vinhos que de todos os anos migram para o mar paulistano carregando suas pérolas pelo caminho. O rio corre para o mar e aqui não é diferente. Aqui o mar é caudaloso, rico em peixinhos intelectuais, executivos e técnicos culturais que faz ainda mais murmuroso. E assim peixinhos, trabalhadores rurais e urbanos do interior e metropolitanos podem, enfim, se encontrar num sem igual festival de cultura tradicional. O rio corre para o mar e aqui não é diferente, mas corre para ver, porque só aqui tem um Revelando São Paulo, que consegue reunir todos nesse festival envolvente. Conheça a mágica que a junção dessas águas paulistanas faz para se tornar a principal força motriz, o que move todo o país. A Baçaí Cultura e Arte apresenta o encontro do rio com o mar. Essa aqui é outra palmeirinha, essa aqui ela é guamiova que fala esse aqui. Esse aqui é o tucum, já ouviu falar, né? Essa é a famosa brejaúva, essa aqui. 250 mil, tá. Tá, vamos tentar contornar. Tudo bem, você vai estar online? Tá bom, obrigada então. Resolvo pra você. Beijo, tchau. Pois não? Boa tarde. Eduardo? Eu vou pedir para encaminhar. Você pode me passar por e-mail, Rose, por favor? Tá joia. Obrigado, Rose. Boa tarde. Esse é o vinho Bordeaux Suave. Então é um vinho jovem, tá? É um vinho de 1 ano que já está pronto para ser consumido. Sei que sonho alto é quase utopia o que quero. Políticos menos risonhos praticando o mentira zero. Essa aqui já é um bico de papagaio, já é uma planta ornamental, né? Que a gente faz a muda, a planta, ou às vezes a gente vende até muda, as pessoas encomendam muda e a gente faz a muda e vende, né? Um dos pontos da minha educação que eu sempre me recordo é que meu pai sempre falava que a única coisa que ele pode deixar para os filhos é a educação. Então, isso é uma coisa que eles resolveram investir muito na formação. Poxa, tem vestibular hoje em dia, tudo super concorrido, mercado acirrado. Então, eles me colocaram no Colégio Bandeirantes. E lá, desde a 5ª série, você é treinado para o vestibular. Minha adolescência foi muito ruim, na verdade. Porque foi a fase que meu pai levou um golpe, foi a fase do Plano Collor, foi aquela fase que a gente ficou sem nada, sem um dinheiro para nada. Então, a minha adolescência foi uma fase traumática. Aí, em 97, eu entrei na USP. Sou artesão desde os 7 anos de idade. Comecei trabalhando primeiro com cacheta, né? Que é uma madeira também aqui da nossa região, tem muito no charco da região. Aos 12 anos de idade, comecei a trabalhar vim para registro, comecei a trabalhar com a brejaúva, né? Material resistente, interessante. E aí até hoje mesmo, né, é um dos matéria-prima que assim gosto muito de trabalhar, apesar de difícil, eu
uma das matérias-primas que eu acho que me identifiquei mais, sabe? Por ser também uma matéria-prima bem, né, bem característico da região, né? A família tem 3 filhos e quem sabe um dia um deles possa, né, de repente seguir, né, o caminho, né, os mesmos passos que eu, né? Minha mãe vem do norte do estado de São Paulo e meu pai vem de Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. Mas eles também eram extremamente pobres, e aí aqui em São Paulo meus pais se encontraram na década de 60, num bairro aqui perto, aqui na Zona Norte. Fizeram faculdades juntos, embora matérias diferentes, né? Meu pai é formado em letras, minha mãe em história. Foi o final dos anos 80 que foi o pior período para alguém ter 18 anos no Brasil, porque era uma crise econômica brutal e era um período que você não arrumava emprego facilmente, então você tinha mobilidade restrita. Não foi uma boa época em termos gerais. Moro aqui numa aldeia indígena, que é localizada aqui na aldeia indígena Rio Silveira, Boracéia, né, que fica no litoral norte daqui de São Paulo. Depois que eu comecei a participar em reuniões, em palestras, enfim, fora, né, na cidade, depois que comecei a estudar, passar o maior tempo do meu tempo assim, mais preocupado com o meu estudo, foi que eu comecei a entender e ter uma visão assim sobre o que é o meio ambiente, né? O meu pai é cearense, a minha mãe é baiana, de Vitória da Conquista. O meu pai é cearense de Mombaça. Minha mãe veio para São Paulo cedo, né, com mais ou menos 18 anos, para trabalhar como doméstica. Depois do plano Collor, eu acho que teve mais uma crise, né, e aí a gente mudou para a favela Monte Azul. E lá foi assim, foi incrível, foi a parte mais interessante assim da minha vida, porque a favela Monte Azul, ela recebeu um trabalho social que desenvolveu junto com vários outros colaboradores um trabalho dentro da favela, com base na pedagogia Waldorf. Pelo envolvimento cultural lá ser tão grande, ser tão forte assim, eu acho que isso marcou muito na vida. Eu nasci no Paraná, tá? No estado do Paraná, numa cidadezinha que se chama Santa Mariana. Tá? Eu venho de uma família muito pobre, tá? Eu vim de lá com 7 anos. Meus pais trabalhavam, eles cultivavam café, trabalhavam com uma pessoa que cultivava café. Foi quando eu conheci uma pessoa que ela me fez uma proposta para trabalhar numa vinícola, numa adega aqui de São Roque. Foi quando eu topei, comecei a trabalhar, comecei a desenvolver alguns trabalhos, desde a parte de produção, parte comercial, e eu comecei a gostar daquilo que eu estava fazendo. Eu estudei muito, eu comecei a ler bastante sobre vinho, sobre uva. Eu não sou formado em agronomia, não sou formado em químico. Tudo que eu sei hoje foi coisa que eu aprendi na prática, eu aprendi realmente fazendo. Há 8 anos atrás, quando eu entrei nessa empresa, e que as coisas foram dando muito certo. E que aí eu passei a ter um dinheirinho, mas ainda assim a minha preocupação não era acumular. A minha preocupação era viver bem, ajudar os meus pais, aquela coisa, né, da classe média mesmo. Era isso, mesmo, era isso. Não tinha grandes ambições. Aí um dia, depois de uns 4 anos de empresa, já tinha até conhecido o Rodrigo, meu marido, e nós ainda éramos namorados, mas eu sabia que eu precisava começar a pensar em juntar dinheiro, né? E aí a gente comprou um apartamento na planta e foi até legal, porque isso fortaleceu ainda mais o nosso relacionamento. Eu realmente me sinto muito realizado em fazer um trabalho que eu gosto, né? A vida toda, praticamente minha vida toda eu batalhei nele, né? Nos últimos anos que eu estou conseguindo ter uma abertura para o meu material, né? Coisa que a gente nunca teve. Meu pai trabalhou, meus irmãos mais velhos nunca tiveram, sempre, né, deram um duro danado, insistiram, mas nunca tiveram o espaço que eu consegui. Meus pais, eles sempre acharam que o caminho era a educação. Então eles sempre insistiram que a gente fosse trabalhar depois de ser formado. E eu quebrei a regra.
acho que quando eu tinha 17 anos, eu arrumei um emprego, e arrumei um emprego escondido. Naquela época eu comecei a me interessar muito por música, e eu queria comprar muito mais discos do que eu podia. Então eu achava que se eu trabalhasse eu teria dinheiro para comprar os discos que eu queria. E em cima desse desejo de ter discos, eu comecei a trabalhar. E começando a trabalhar, você vai mudando. Comecei a pensar o que eu podia fazer para ganhar vida, enfim. Quando chegou na adolescência teve um pouco de conflito, né? Porque eu vim de uma família pobre, e como toda família pobre, aos 16 anos os filhos têm que trabalhar, porque senão não vai ser ninguém na vida. E aí tinha esse conflito, porque foi tão forte o envolvimento da arte desenvolvida na Monte Azul comigo, que eu queria fazer arte, eu não queria fazer outra coisa. A gente sabia que um tempo a gente teria que preservar mais o meio ambiente, por causa que o palmito ela não vai durar por muitos e muitos anos, né? Então a gente precisava adotar um outro meio de sobrevivência. Primeiro quem começou com isso foi o meu irmão Vando, né? Ele começou a fazer um projeto, e daí então um projeto de viveiro, tudo. E aí então eu comecei a fazer a plantação também dessas plantas ornamentais. Se eu cortar ela hoje aqui, se eu tirar essa flor aqui, né, tudo, e fazer o arranjo de flor e levar para vender para uma pessoa, eu tô com uma consciência de que essa planta não é uma planta selvagem. Eu não tô tirando da Mata Atlântica, é uma planta que eu plantei, eu tô cuidando, né, e eu tenho esse direito de poder fazer um arranjo dessas flores e vender, né. Eu trabalhei durante 12 anos da minha vida, eu trabalhei lá. E chegou uma hora que eu tive que me desligar dessa empresa. Fiquei um período sem trabalho. Foi quando eu resolvi montar minha própria empresa. Pô, só sabia fazer vinho, que era a coisa que eu gostava de fazer. Foi quando eu comprei essa propriedade, há um pouco mais de 4 anos, tá? E comecei a plantar uva. Então eu plantei a uva, só que o que eu precisava também ter a minha marca foi quando eu consegui uma parceria junto com uma das empresas aqui de São Roque, seu Alvir, o nome dele é seu Alvir Sabatini. Eu falei, olha, seu Alvir, eu tenho onde vender o meu produto hoje, eu tenho a minha propriedade, só que eu precisava que alguém fizesse o meu produto, que eu pudesse vir das suas instalações e fizesse o meu produto, porque eu já tenho a minha uva, e eu quero desenvolver o meu vinho. Foi quando ele topou. Eu trabalho num mundinho fechado, que é um mercado muito pequeno, são as empresas de biotecnologia. Eu trabalho na área de vendas, gerencio 8 pessoas hoje. Eu diria que assim, 10 horas por dia é pouco, né? De 12, às vezes, para mais. E é um ritmo alucinante, sabe? Muita gente não aguentaria isso. Trabalhei com internet de 96 até 2009. E na época do .com, por exemplo, do auge da internet, eu tive 5 empregos em um ano. Porque geralmente era assim, eu não me enquadrava naquele ambiente, eu saía e já arrumava outro emprego. A estabilidade, porque por eu ter vindo de uma família bastante pobre, a estabilidade é um valor muito cultivável. E eu nunca fui estável. Eu trabalho com materiais, né, no caso, ferramentas perigosas, né. Se acho que Deus não tivesse, certamente uma hora dessa eu não teria nem condições de trabalhar mais, já tinha, né, já estava sem membros, sem as mãos, que fosse, né. Esse ano a gente perdeu quase 40% da nossa produção aqui, por causa da chuva. Então, se eu não colher hoje, tá, ela vai apodrecer já o que está acontecendo aqui, né. Você percebe que a uva, tem muita coisa aqui ruim que a gente vai ter que selecionar para poder moer essa uva. Mas chega uma hora que nem o que você quer realizar você consegue, porque sua família não consegue te financiar, né? Então como é que você faz, né? Você aumenta a despesa da sua família para você financiar suas coisas e não dá. Então eu fui trabalhar.
Mas aí aconteceu, né, aquelas coisas do destino maravilhosas. Eu fui convidada para dar uma oficina. Traduzir um romance, para mim, é um lazer, porque eu gosto de romances e gosto do idioma, então isso para mim é um lazer. Então eu acho que a ideia é tirar do trabalho a questão de fardo, de perda de controle do tempo e juntar as duas coisas numa só, e aí você produz mais, melhor e não fica deprimido quando ouve a música do Fantástico no domingo à noite. E aí eu fiquei sabendo que a SAOC estava precisando de funcionários, eu estava desempregada, e aí enviei um projeto para eles aprovaram e eu fui trabalhar lá. Que também para mim foi maravilhoso, porque eu fui trabalhar como técnica cultural dentro de uma OS para avaliar projeto cultural. Então ainda estava dentro do meu campo de conhecimento e do que eu acredito ainda. O bom é você fazer o que você gosta, então isso se torna um lazer. A minha vida é dedicada a isso aqui, eu vivo 24 horas por dia nisso aqui. Eu trabalho todos os dias aqui e então para mim isso aqui é muito gratificante, porque fazer o que gosta é muito bom, então me faz um bem danado. Moro aqui também, entendeu? Sempre que eu posso eu estou aqui conversando com os clientes, daqui a pouco eu vou em casa ver meu filho, estou com um filho pequeno de 9 meses, então isso é muito legal. Putz, o Japão foi uma experiência muito louca. São ironias do destino, né? Mas nessa fábrica da Toyota eu trabalhava na linha de montagem do carro Corolla. E, poxa, nunca nem sonhei em ter um Corolla. Eu estava trabalhando lá para chegar aqui e comprar um carrinho 1000 e olhe lá, né? Se desse para ser zero ainda. E aí no final das contas, depois de um tempo, eu fui promovida e o carro que eu tenho hoje é justamente esse, né? Que eu trabalhei tanto, que eu fiz dezenas, centenas, talvez até milhares de freios de mão dele, é o carro que eu tenho hoje. Então, hoje eu já não mexo mais com palmito, por exemplo, eu tenho palmito aqui plantado, tudo, mas assim, eu deixo ela mais preservado, né? Até porque os tucanos que a gente recebe aqui, eles vêm para comer semente de palmito, tudo. Então é muito bonito a gente acordar de manhã já em contato com a natureza, com os animais, entendeu? Aqueles barulhos, né? Você não precisa ter o despertador para despertar você, né? Já tem os barulhos dos pássaros que você já acorda, né? A maioria das vezes eu trabalho, né, semana inteira, até final de semana mesmo, feriado. Aí varia muito de horas, né, por dia, não é, digamos, é o dia inteiro, né. Tem vezes que até à noite, às vezes, né, por entregar alguma encomenda, né. Mesmo hoje, assim, o tempo que eu demorei para me adaptar com essa coisa de trabalhar 8 horas por dia, porque eu trabalhava 4 horas, depois ia estudar, ia fazer teatro, ia fazer 200 mil coisas. Quando eu entrei no emprego de CLT, nunca mais eu consegui fazer todas essas coisas que eu queria, né? Acho que com a chegada agora do pequeno, eu vou ter que repensar muita coisa. Não vai dar para eu trabalhar até 10 da noite. Talvez não dê para eu trabalhar nem até as 6, 7 da tarde, né? Então, como é que fica? A primeira providência que eu fiz foi mudar o trabalho. Então agora eu trabalho em casa e eu gerencio eu mesmo no meu próprio tempo, de acordo com o que eu tenho de produzir. Já não obedeço mais ordens de outros. Eu posso dizer que hoje, ao contrário de outras épocas, todo o meu tempo é dedicado a atividades intelectuais, algumas, a maior parte, para fins acadêmicos e uma parte menor para fins econômicos. 20 mil litros é por ano que eu fabrico. Hoje, muitos daqui de São Roque, empresas que são industrializadas, é o que faz por hora. Então, é uma quantidade pequena. E se você trabalha em cima de uma quantidade pequena, a sua demanda é pequena, você consegue trabalhar o vinho, né? Você espera o tempo suficiente da fermentação, você espera o tempo suficiente de
de descanso, isso contribui para um bom resultado final. Pro ano que vem, né? Esse ano ainda não dá, mas pro ano que vem eu quero ver se eu consigo pelo menos, né, montar um espaço físico melhor e de repente contratar uma pessoa para estar me ajudando, né, ou ter duas, para poder, né, estar se comprometendo com, né, com os restantes dos lojistas. Se eu for vender uns 4 arranjos desse no sábado, né, eu tô tirando valor maior do que uma dúzia de palmito. Então, o que que acontece? Qual valeria mais a pena para mim? Eu ter uma plantação dessa flor aqui, ou eu ir para o mato trazer o palmito? Eu prefiro ficar com essa aqui, né? Este é o Revelando São Paulo. Estamos em cada ponto do Parque da Água Branca, respirando a nossa cultura tradicional. Neste palco vejo o céu da cultura popular, culinária, artesanato, folguedos pra alegrar. São Paulo é mãe brasileira, o povo da terra inteira se reúne neste lugar. Olha aqui, esse é o seu suco de uva e esse é o seu vinho seco. Esse é um vinho feito por nós mesmos, tá? Aonde vocês fabricam? É em São Roque. Uma produção de um vinho caseiro, uma produção só de 20 mil litros por ano só. O artesanato da Brejaúva é essa aqui, tá? É uma palmeira, ela é nativa da Mata Atlântica, ela só tem essa faixa mesmo do Baixo Vale ali. E esse CD é de vocês? É de música Esse é o CD Nhande Anandu Peguá, é um CD chamado Memória Viva. Você fala Guarani, né? A língua... Eu falo Guarani. Lá, mas você fala super bem português e você estudou, fez algum... Eu estudei, terminei o meu ensino médio, fiz o curso, fiz a faculdade de administração também, né? É mesmo? Um administrador, então? Boa tarde, tudo bem? Qual o paladar do senhor? É suave ou meio seco? Seco. Hoje eu trabalho com vendas, tem a ver com a área biológica, mas é mais focada para a área de vendas mesmo. Ah, legal. E é a primeira vez que eu venho aqui no Revelando São Paulo. É mesmo? É legal. Tô surpresa, porque é um universo muito rico, né? Bem diferente do que a gente está acostumado. É verdade. E aí que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas tão diferentes, né? É verdade. Eu também sou a primeira vez que tô vindo, né? Mas já conheci muitas pessoas legais, como ele aqui, o meu amigo, que tá me filmando. Uma pessoa que me pegou, assim, sabe, de repente tava almoçando, tava do lado dele, ele começou a falar, tive que fugir um pouquinho dele.
Hoje, eu posso dizer para você que quase 70% da minha produção ela é vendida nos Revelando São Paulo. 80% desses contatos que eu tenho de encomendas foi através do Revelando São Paulo mesmo.